Então, assim, o conjunto é aberto. O conjunto é aberto se todos os seus pontos são interiores. Então, a questão é você entender o que é um ponto interior. O ponto interior, se existe um epsilon, que a gente está na reta, né? Então, existe um epsilon, tal que o intervalinho centrado nele de raio epsilon está totalmente contido nesse conjuntão, tá? Então, todo esse conjuntão, ele é uma vizinhança do ponto, tá? Ser uma vizinhança é isso, uma vizinhança do ponto é um conjunto que contém um intervalo aberto centrado no ponto, tá? Então, ele tem que conter todo conjunto que satisfaz isso é uma vizinhança do ponto. Tá? Ele tem que conter um intervalo aberto. E aí, se todos os pontos forem interiores, então esse conjunto que vai ser vizinhança de todo mundo vai ser um aberto, tá? Cuidado, aí eu falo isso no vídeo, nem toda vizinhança é um aberto, porque ele pode ter outros pontos que não são interiores, tá? Então, isso que você eventualmente vai ver aqui nessa lista, beleza? Beleza. Rodrigo, você pode ir comentando, tá? Não, pode falar. Assim, é porque a primeira lida que eu dei, eu entendi para todo o epsilon, só que eu falei assim, cara, se for para todo o epsilon, não faz sentido, porque eventualmente você consegue dar um epsilon grande o suficiente. Aí vai ser o R todo. Vai ser o R, entendeu? Não tem... Vai estourar. Exatamente. Ou tinha alguma pré-definição que eu não tinha pego do epsilon, entendeu? Para todo o epsilon que segue essa definição, aí eu fiquei meio na dúvida e já resolvi botar. Ótimo, beleza. Então tá. Ó, aqui tá avisando que vai acabar daqui a 10 minutos, vocês já sabem, né? É só clicar de novo no link. Então, vamos lá. Eu vou então mudar aqui, eu vou entrar aqui no tablet, fazer aquele esquema, tá? E aí você já tem a lista de exercícios aí, então vocês podem abrir, que tá lá na sala Google, tá? Eu vou abrir aqui, tá lá? Eu vou abrir aqui para poder a gente fazer, eu vou fazer o exercício pra vocês verem, né? Aí, tá. Então, vamos lá. Eu vou pedir para compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se ele conecta. Ok. Muito bem. Então, eu vou pedir para compartilhar aqui. E aí, vocês já sabem. Vamos ver se vai... Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a tarefa, vocês têm que entregar esse exercício ali de cima. Vamos começar. Antes de fazer esses do 4, a gente pode fazer algum anterior. Eu vou abrir aqui a lista no meu computador. Só abrir que ela está aqui. Então, o número 1 para você é um exercício pessoal, tá? Assim, no sentido de que só você realmente pode fazer, porque é escrever as definições, ponto interior, aberto, não sei o que e tal. Número 2, eu peço para você dar exemplos de conjuntos abertos, fechados, e conjuntos que não são abertos nem fechados. Então, você vai fazer separadamente. Conjunto aberto, pensa em conjunto aberto. Aí, conjunto fechado, pensa em conjunto fechado. Conjunto que não é aberto nem fechado. Você vai tentar construir exemplos, tá? Usando, eu sugiro que você tente fazer isso enquanto você estiver lendo o material, tá? Enquanto você estiver vendo os vídeos, só tem um vídeo, né? Que eu postei lá na sala Google, tá? Então, tente usar eu tô até pensando em fazer esse vídeo que eu postei, que eu até vou colocar no YouTube, que ele ficou uma aulinha assim, bem redondinha. Então, tente fazer esse exercício 2, enquanto você estiver lendo. Porque você, ele falou que o conjunto aberto, todos os pontos são interiores. Então, eu vou tentar fazer... O exemplo clássico é o intervalo aberto. O intervalo aberto eu provei no videozinho lá, que o intervalo aberto é aberto, tá? É um aberto no sentido que a gente está aprendendo agora, tá? Intervalo fechado não é coincidência, ele é um conjunto fechado no sentido que a gente está vendo agora, mas eles não são os únicos exemplos de abertos e fechados, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a união finita de abertos, a união de dois abertos, isso vai dar um aberto também, tá? Então, e tem conjuntos que não são abertos nem fechados. Por exemplo, você pega o intervalo aberto unido com um pontinho isolado, que um cara lá na frente, onde esse C é bem maior do que o B. É maior, não precisa ser bem maior, bem maior. Tá? Você pega, por exemplo, então aqui o intervalo aberto, A, B, e um cara sozinho aqui. Esse conjunto não é aberto, porque o C não é ponto interior. Veja, interior, o C pertence ao conjunto, esse cara eu vou chamar de A. O C pertence a A, mas ele não é interior de A.
tá? Interior é uma coisa muito forte. Precisava ter um intervalo, algum intervalo, então tem que existir um epsilon, tal que o intervalinho em torno do C estivesse contido no conjunto A, mas esse intervalo não está contido em A, tá? É o C solitário que está lá sozinho, ele é um ponto isolado, tá? do conjunto A. Então, vamos lá. Esse é o exercício 2. Oi? B não pertence a A, né? B não pertence a A. Não, o B, ele não pertence. Para ser ponto interior, antes ele tem que pertencer. Ele não pode ser interior se ele não pertencer, tá? Então o B não tem nem chance porque ele não pertence. O A e o B. Aberto em A, fechado em B. Vamos lá, aberto. Então, boa. Então, se você pegasse esse conjunto aqui, eu vou chamar de outro conjunto. Então, aberto em A, fechado em B, unido ainda com o C. E o C é maior que o B, então tá lá fora. O B, então, esse conjunto, esse cara aqui não é aberto. Esse outro aqui embaixo, ele também não é aberto. Porque o B, ele pertence, mas ele não é ponto interior. Ele continua não sendo aberto. Não é interior. Ele pertence, mas não é interior. Interessante. Não, por que ele não é interior? Porque aqui, quando você desenhar, vai ficar assim, A, aí B, eu vou fechar aqui, B, e aí o que vai acontecer? Ele não é ponto interior, porque para ser ponto interior deveria existir algum epsilon, tal que esse intervalo de raio, né, então aqui seria B mais epsilon, B menos epsilon. Tem que estar contido. Esse pedaço aqui não está contido. E esse pedaço fica do lado de fora. Na verdade, você acabou de apresentar, uma coisa interessante, uma pergunta boa, um conceito que é o conceito de ponto de fronteira, que eu não falei no vídeo, tá? Então, assim, eu já vou até falar agora. B é um ponto de fronteira. Oi? Pode ir embora. Rodrigo? Já matou a aula agora. Pô, caraca. Não, tem muito conteúdo ainda, tem muita coisa ainda. Então, ele é um ponto de fronteira de B. O que significa ser um ponto de fronteira? Então, ele é o cara que está no meio, está na fronteira. O que significa fronteira, né? Então, ele é um ponto de fronteira se para todo epsilon maior que zero, o intervalo B menos epsilon, B mais epsilon, ele contém pontos tanto do A quanto do complementar de A, tá? Então, ele contém pelo menos um ponto do conjunto B, né? No caso, é o ponto B, um ponto de B e um ponto, pelo menos, tá? Pode ter, aqui, no caso, tem infinitos, de complementar, que é R menos B. Tá? Então, ele tem ponto de dentro e de fora. Quando ele só tem pontos de fora, ele é um ponto exterior, que eu não falei no vídeo também, tá? O exterior é o extremo, né? Ele nem pertence, tá? Então, no caso aqui, ó, aí você diz assim, tá, então B ele é um ponto de fronteira de B. E no conjunto A, esse B aqui, o ponto de fronteira ele pode pertencer ou não ao conjunto, é isso que eu quero dizer, tá? Ó, nesse primeiro exemplo aqui, do conjunto A, o B era ponto de fronteira? B não pertencia ao conjunto A, mas ele era ponto de fronteira? Sim. Sim, ele ainda era ponto de fronteira. Ele não pertencia a A, mas ele já tinha esse papel, tá? Sim. Então, B é ponto de fronteira de A. Ponto de fronteira. Mas ele não pertence a A. Não pertence a A, tá? O C é ponto de fronteira do A ou do B? Olha, eu acho que pode ser. Mas veja bem, para todo epsilon, ele tem que conter pontos, o intervalo tem que conter pontos de dentro e de fora. Aí não. Cuidado. Para todo epsilon maior que zero. Se você pegar um intervalinho aqui, ó, esses caras todos daqui são esses caras do meio aqui, né? Deixa eu pintar de outra cor, senão vai ficar confuso aqui já. Esses caras rosinhas aqui, nenhum deles pertence ao conjunto. Mas o C pertence. Então, eu não falei que o cara não podia pertencer. Então, o C também é ponto de fronteira. É estranho. É não intuitivo, tá vendo? Olha só como é que é a definição. Por isso, você tem que se apegar à definição. Você pensa que fronteira ele tem que estar naquela beiradinha. Né? Aí você diz assim, então o C é ponto de fronteira? Sim, o C também é ponto de fronteira.
na verdade, esse conjunto B aqui, deixa eu fazer embaixo de novo, ó. O B, aqui está a reta. Deixa eu só ligar aqui o meu computador. O computador está ligado, mas não estava na tomada. Deixa eu conectar na tomada aqui. A bateria está acabando. Tua aula, bateria... E o Rodrigo não, já está ficando nervoso. Tá perfeito. Eu vou até embora. Tá perfeito. Não, que isso? Pode continuar perguntando. Mas está sendo bom, porque aí vai refinando o que vocês estão lendo, o que vocês estão aprendendo. Então, ó, o conjunto B novamente, tá? Então, aqui está o A, o B que eu coloquei de volta, mas tanto faz aqui, tá? Ele vai continuar não sendo aberto, porque o C e o B não são pontos interiores, e o C isolado aqui. Vamos lá. Então, o ponto de fronteira, se para todo epsilon, então todo intervalo que eu pegar, sempre vai ter pontos de dentro e de fora, tá? Veja que o epsilon é maior que zero. Então, e aí, vamos voltar aqui. Então, esse é conjunto B, tá? Conjunto B. Esse conjunto, então, esse C, ele pertence a B, então, e ele está no intervalo, nesse intervalo aqui que é C menos epsilon, C mais epsilon, tá? Então, o intervalo contém outras coisas que não são só o C. Tem outras coisas que não pertencem ao conjunto B. Então, esse cara, ele é ponto de fronteira. Tá? O B e o A também, ó. O A e o B também são pontos de fronteira. Pontos de fronteira. Tá? Não usaria no plural, né? Eles também são pontos de fronteira, tá? Porque vai acontecer a mesma coisa. Qualquer intervalo vai pegar coisas de fora e de dentro. É que esses caras que são os extreminhos, como se fossem as porteirazinhas dos intervalos, é meio fácil de ver. Mas se você pegar um ponto só solto assim, não é tão intuitivo. Ele é um ponto de fronteira. Agora, o que ele não é ponto de aderência, que é uma coisa que eu falei no vídeo que está no material. Ele não é ponto de aderência. O que precisa ser ponto de aderência? Aliás, não, ele também é ponto de aderência. Ele não é ponto de acumulação. Olha que interessante. Vamos lá, vamos devagar. Ele é ponto de aderência, sim. Ponto de acumulação é que é difícil. Ponto de aderência, ele é um cara que ele é limite de alguma sequência de pontos do conjunto, tá? Por quê? Então, ele é limite da sequência que é ele mesmo. Se você pegar o próprio C, vai dar ele. Então, você pode pegar sempre a sequência constante igual aquele número, tá? Por isso, esse cara, o ponto de aderência, ele é limite de alguma sequência de pontos do conjunto. O ponto de acumulação, ele é diferente, por quê? Porque você tem que achar uma sequência de pontos que não são ele, pontos diferentes dele, tá? Então, C não é ponto de acumulação. Por quê? Para ser ponto de acumulação, precisaria existir uma sequência xn, e essa sequência deveria estar contida no conjunto, tá? Todos os pontos precisariam pertencer ao conjunto, e sendo que os xn's todos têm que ser diferentes do C, tá? Para todo N. Para todo N. Você tem que achar uns caras diferentes do C, convergindo para C. Isso não acontece aqui. Por quê? Porque você vai... Aí não é para todo intervalo, mas existe intervalo aqui que você consegue, por exemplo, só você pegar a distância entre o C e o B, que é a menor distância entre C e o intervalinho lá, apesar do C pertencer ao conjunto, você não acha mais ninguém nesse intervalo aqui que eu desenhei, não tem mais ninguém do conjunto, só tem o C. Ele é um cara solitário, ele é um ponto isolado, tá? Então, ele é um ponto isolado, ele não é de acumulação. Toda vez que um ponto não é de acumulação, você diz que ele é um ponto isolado. Professora, desculpa interromper. Pode falar. O Boia, o Gabriel, ele está pedindo para a senhora autorizar a entrada dele. Ele está tentando entrar aí. Não tá... Perfeito. É porque eu não estou vendo, estou prestando atenção, estou falando aqui, me concentrei num... Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ele está tentando, que eu não estou aparecendo aqui. Deixa eu ver se... não está aparecendo. Fala para ele tentar de novo, porque não está aparecendo aqui na lista de sala, não. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui o... Ah, tá aqui, tá aqui. É porque no computador não aparecia porque eu não sou mais host no computador, é aqui no tablet, por isso que não tá aparecendo. Tá beleza, então. Agora tá tudo certo.
Então vamos voltar lá. E aí, ó, esse cara, então, esse C, olha quanta coisa a gente podia falar sobre esse C. Ele é ponto de fronteira, ele não é interior, ele é ponto aderente, ele é valor de aderência porque ele pertence ao conjunto. Na verdade, todos os pontos que pertencem ao conjunto são de aderência, tá? Porque você sempre pode considerar a sequência constante, a sequência que é igual a ele mesmo, tá? Mas esse cara não é ponto de acumulação, ele é ponto isolado do conjunto, tá? E já diferente, por exemplo, o A, olha só que interessante, o conjunto, nesse conjunto aqui, o A, ele não pertence ao conjunto, mas ele é tanto valor de aderência quanto ponto de acumulação. Você pode considerar uma sequenciazinha de pontinhos vindo daqui, ó, desse lado aqui. Uma sequência convergindo para esse cara. Tá? É só você pegar, por exemplo, xn da forma A mais 1 sobre N. Toda vez que você quiser produzir uma sequência que converge para o cara, basta você fazer A mais ele, mais 1 sobre N. Porque 1 sobre N vai para 0. Então, isso sempre vai para o ponto que você quer. Tá? Então, o B é a mesma coisa. Tá? O B, você acha uma sequência, no caso, o B, ele é supremo desse intervalo, né? Do intervalo, tá? Não do conjunto. Então, você acha uma sequência, no caso B, você pode produzir uma sequência YN, que é B menos 1 sobre N, que converge para B. Tá? Esse cara aqui converge para A e o de baixo converge para B. Então, os dois são pontos de aderência e também são pontos de acumulação, porque você acha caras que não são eles. Tá? É uma sequência de pontos diferentes deles que convergem para eles. Tá? O B, todos esses caras aqui não são B. E todos esses aqui não são A, e convergem para A. Tá? Então, e aí, todos eles pertencem a... Todos eles, não digo, mas para N grande o suficiente, eles pertencem ao conjunto. Tá? Claro que você pegar o N igual a 1, não necessariamente pertence, porque... Mas para N grande o suficiente, esses caras estão lá. Então, e essa sequência converge para A, a outra converge para B. Tá? Então, A e B são pontos de acumulação e são pontos de aderência. Tá? Apesar de o A não pertencer ao conjunto. Então, isso não necessariamente tem a ver com pertencer ou não ao conjunto. Agora, a única coisa que exige o cara pertencer ao conjunto é ele ser ponto interior. Para ser interior, ele tem que pertencer ao conjunto. Não tem jeito, tá? Ponto de fronteira, ponto de acumulação, ponto de aderência, nenhum deles precisa pertencer ao conjunto. Eles podem ou não pertencer ao conjunto, tá? Então professor, entre A e B, se a senhora colocar um ponto D, né, ele é um ponto interior. Aqui no meiozão, com certeza. Se eu pegar aqui, né, aqui está o A, aqui está o B. Se eu pegar um cara aqui no meio, Dzinho, esse cara é interior. Como é que eu mostro que ele é interior? Aí tem que justificar. Por que ele é um ponto interior? Porque está no meio. Tem que fazer um epsilon, né? Um epsilon mais, um epsilon menos. Por exemplo, o que você pode fazer? Existe a distância, né? Esse cara aqui é um epsilon. E esse aqui é um epsilon 2, essas distâncias aqui. Isso. Né? Então, você pode... Eu posso sugerir um epsilon 3 menor que epsilon 1, menor que epsilon 2. Que é o menor dos epsilons, ou menor do que eles. Por exemplo, eu faria assim. Que eu faço isso no vídeo lá para vocês. Eu estou provando que o intervalo aberto é um aberto. Então, todos esses casos, o D, no caso, é ponto interior. O que eu faço? Então, seja epsilon 1 a distância entre B e D, que no caso é B menos D. E sejam, né? Epsilon 2 vai ser a distância entre D e A, que é D menos A. D menos A. Tá? Considere epsilon vai ser... Eu vou pegar um delta... Aliás, delta sobre 2, vou chamar de delta... Não precisava disso não, tá? Mas eu vou pegar, assim... Podia ser delta, qualquer coisa menor do que esse número que eu vou definir ainda. Onde esse delta é o menor dos caras. Isso. Entre o epsilon 1, você escolhe qual for o menor. Eu vou dividir por 2 só para garantir que é menor mesmo, tá? Então, esse epsilon é uma coisa assim, ó. Tá bem. Um intervalinho desse tamanho. Então, e aí, por isso... D é um ponto de interior, é um ponto de acumulação e é um ponto de... como é que é? Fronteira não é ponto de fronteira. Não. Fronteira não. Ele é um ponto de interior, bem, é um ponto de acumulação e é outro. De aderência. Ele aderência, é ponto... notem que todo ponto interior não é de fronteira. São coisas excludentes. Se ele é de fronteira, não é ponto interior. Se é de interior, não é de fronteira. Sim, mas tá? Vamos terminar só... Ele é de aderência e é um ponto... esqueci o nome agora.
Ponto de acumulação, ponto de aderência. Isso. Tá bom. Então, eu estou escrevendo a justificativa, tá? Então, esse intervalo está contido em B, porque ele está contido em A, B, tá? Então, por isso, daí o ponto D é interior. Tá? Então, toda vez que você for justificar que um ponto é interior, você tem que fazer algo assim. Você tem que achar um epsilon, tem que dar um epsilon, de maneira que esse intervalo caiba dentro do conjunto, tá? Outra maneira de você mostrar que um conjunto é aberto, que, tipo, nesse caso não é aberto, tá? Esse conjunto aqui não é aberto, porque tem esses dois pontos aqui que não são interiores. Mas quando você quer mostrar que o conjunto é aberto, você tem que mostrar que para qualquer ponto arbitrário do conjunto, isso vai acontecer, tá? Bom, muito bem. Mais comentários? Que aí a gente pode fazer algum exercício aqui. Então, ó, o exercício 2 é para você ficar produzindo coisas assim, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer, igual o Álvaro fez agora, inventa um conjunto qualquer na reta e tenta identificar o que ele é, tá? O que os pontos dele são. Isso vai te ajudar, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Muito bem. Ó, questão 3. Para todo x subconjunto da reta, do conjunto dos números reais, temos a união disjunta, todo interior do intervalo do complementar e fronteira, tá? Que eu estou chamando de ponto de fronteira, é o conjunto de x, tá? Escrito toda a vizinhança de x contém pontos de x e pontos do complementar. Esse é o conjunto F, está no exercício 3. É chamado de fronteira de x. Prove que A é aberto, C e somente C, a interseção com a fronteira é vazio, tá? Vamos fazer ele? Então, eu tenho que provar que um conjunto, número 3, que um conjunto A é aberto, C e somente C, a interseção com o conjunto F é vazio. Eu sei que F é o conjunto dos pontos de fronteira de A, tá? Então, veja bem, na verdade, o fato do conjunto C, porque aqui eu estou falando, então, F já é conjunto dos pontos de fronteira, tá? Só para deixar bem claro, de A. Então, muito bem. Lembrando que o conjunto dos pontos de fronteira são os pontos que satisfazem essa propriedade. Todo intervalinho aberto em torno dos pontos de fronteira contém pontos do conjunto e pontos fora do conjunto, tá? Então, veja bem, vamos lá, vamos provar a ida. A famosa ida. Vou supor que o A é aberto. E eu tenho que provar que o conjunto dos pontos de A não tem nada em comum com o conjunto dos pontos, com o F, que é o conjunto dos pontos de fronteira, tá? Então, vamos lá. Suponhamos que A seja aberto. Lembra que em Fundamentos 3, que eu sempre falava, a sorte, acho que todos vocês aqui não, exceto o Gabriel, todo mundo aqui foi meu aluno de Fundamentos 3. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falava, que quando você tem que provar que um conjunto é vazio, um certo conjunto é vazio, o ideal é você fazer por absurdo, tá? Então, eu vou fazer isso. Suponha por absurdo que esse A interseção com F seja não vazio, tá? Então, eu tenho o seguinte, se ele não é vazio, tem alguma coisa lá. Seja xzinho pertencente a A e xzinho pertencente a F. Sendo que se o x pertence a A, o A é aberto. Como o A é aberto, o x é ponto interior. Então, vamos lá. Como o A é aberto, então, x é ponto interior de A. Já deu ruim aqui, ó. Porque se ele é ponto interior, daí existe um epsilon maior que zero, tal que o intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, está totalmente contido em A. Tá? Isso. Isso. Então, se ele está contido em A, ele não tem pontos do complementar. Mas está dizendo também, eu acabei de supor aqui que o x pertence a F. Então, estou dizendo que o x também é ponto de fronteira. Se o x é ponto de fronteira, todo epsilon, para todo intervalo contido, centrado em x, vai ter pontos do complementar de A. Não tem como.
tá? Porque teria que valer para esse intervalo aqui também. Já deu ruim, absurdo. Tá? Então, vamos escrever isso tudo que eu falei. Então, vamos lá. Como x é de fronteira para todo epsilon, então, eu tenho que x menos epsilon, x mais epsilon, contém pontos de A e pontos do complementar. Eu vou colocar só isso, porque é a parte que dá treta aqui. Pontos de R menos A. Só que se ele contém pontos de R menos A, ele não está contido em A. Tá? Para estar contido em A, lembra? O conjunto está contido no outro quando? Todo ponto daquele cara pertence ao outro. Se eu achei coisas aqui de fora do complementar, então ele não está contido em A. Tá? Então, se ele está no complementar, daí é absurdo, pois assim, isso significa que o x menos epsilon, x mais epsilon, não está contido em A. Tá? Então, isso é absurdo. Ou seja, já provei a ida. Tá? Se você chegou no absurdo, então é porque a sua hipótese estava errada. Naquela hipótese lá que a interseção é vazia. Não vazia. Então, a interseção tem que ser vazia. Tá? Ou seja, logo, a interseção com F tem que ser vazia. Muito bem. Agora, eu vou provar a recíproca. Vou assumir que A é um conjunto. Eu tenho que provar que A é aberto. Eu tenho que assumir que A é um conjunto qualquer e F é o conjunto dos seus pontos de fronteira, tá? Então, eu estou dizendo que A, interseção com F, é vazio. Essa é a minha hipótese agora, tá? Eu estou dizendo que não tem, o A não tem pontos de fronteira. Tá? Ele tem pontos de fronteira, mas ele não contém seus pontos de fronteira. Nenhum ponto pode ser de fronteira e pertencente a A ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Para mostrar que o A é aberto, eu tenho que mostrar que ele é interior, beleza? Então, vamos lá. Então, para mostrar, vou escrever isso, para mostrar que A é aberto, temos que mostrar que todo ponto que, para todo x que eu pegar em A, x é ponto interior. Veja, eu estou assumindo que o A é não vazio, que se o A for vazio, ele já é aberto, tá? Vazio é trivialmente aberto, beleza? Eu vou passar disso porque é muito bobo, tá? Então é trivial. Então, vamos lá. Então, eu vou assumir que ele é não vazio, e aí eu tenho que mostrar que esse x arbitrário que eu peguei é um ponto interior de A, tá bom? Então, vamos lá. Se ele é um ponto de A, para ele ser ponto interior, eu tenho que achar algum epsilon, tá? Tal que vamos supor que o A está aqui, o x está aqui, eu tenho que achar algum epsilon. Tá? Então, aqui é x mais epsilon, e aqui é x menos epsilon. Tal que isso esteja contido em A. Tá? Então, mas eu afirmo que isso existe. Por quê? Porque esse x não é ponto de fronteira, já que a interseção entre A e F é vazia, tá? Então, sabemos que x não é ponto de fronteira, porque ele não pertence a F. Não é, tá? Pois x não pertence a F. O que é ser ponto de fronteira? Para todo epsilon, vamos lá, então ser ponto de fronteira, vou botar um balãozinho aqui, para lembrar de novo. Para todo epsilon maior que zero, esse intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, a interseção disso com o A e com o complementar do A tem que ser não vazio, tá? Então ele contém pontos y pertencente a A e z pertencente ao complementar. Vou chamar então, deixa eu colocar aqui. Não tem como, eu tenho que fazer. Eu chamei no vídeo o complementar de AC, tá? Igual no Marco Cabral, ele faz essa anotação também. É o complementar de A, tá? R menos A. Bom, peraí. Para todo epsilon, isso aconteceria para todo epsilon se ele fosse ponto de fronteira. Mas ele não é ponto de fronteira. Agora, vou de novo lembrar de Fundamentos 3. Lembra que eu fazia exercício de escrever a negação? A negação do para todo é o quê? Como é que eu nego isso aqui? Que existe um que não... Existe. Que não Existe siga pelo menos essa...
Essa frase Isso, não existe. exatamente. Alguém que não Isso. faz aquilo. Isso. Então, existe um pelo menos epsilon um que não... Então, quanto exemplo? Isso. Tal que o x menos epsilon zero, x mais epsilon zero, bom, assim, ele não acontece isso aqui, mas assim, como o cara já como é que eu vou negar esse e? Seria ou uma coisa ou outra, né? Pelo menos uma das duas coisas não aconteceria. Só que essa parte aqui, ele já contém o x, porque ele está centrado no x. Então ele já contém um ponto de A, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Ele não vai conter pontos do exterior, ele não vai conter pontos do complementar. Então, existe um epsilon, tal que esse intervalo não contém pontos de complementar de A, tá? Se ele não contém pontos do complementar, quer dizer que ele está totalmente contido em A. De novo, fundamentos 3, tá? Então, ele está contido. Se ele não contém pontos do complementar, significa que esse cara, para algum epsilon, está totalmente contido em A. Ou seja, ele é ponto interior. X é interior. Olha só quanta coisa. Na verdade, a gente só usou o quê? As definições e aquelas estratégias que eu falava que a gente ia precisar em Fundamentos 3 de provar coisas de conjuntos, negar quantificador, de lógica, tá? É isso. Viu? Você está usando. Bom, eu, né? Tecnicamente falando. Vocês vão usar também, tá? Então é isso, ó. Ó, esse aqui é o exercício 3. Pronto. Esse cara é arbitrário, ele é um ponto interior, então quer dizer que o A é aberto. Tá? Acabou. Veja que o A é qualquer conjunto. E essa demonstração, você vê que eu fiz até o desenho, intervalo e tal, mas quando você generaliza para RN, vai ler os mesmos resultados, tá? Isso aqui é topologia do RN, na verdade. É que a gente está na reta. Mas, assim, eu sempre vou fazer exemplos na reta. Mas essas demonstrações, os argumentos são os mesmos, só que, no caso, por exemplo, se fosse um R2, seria uma bola, seria um disco aberto e não um intervalo, tá? Tanto que o Marco Cabral, ele usa a palavra bola, tá? Já usa direto, assim, porque bola, porque você encontra em qualquer livro de análise geral, análise do RN, tá? Mas eu acho que é um pouco forçado, porque na topologia na reta é um intervalo, tá? É a bola intersectada com a reta, né? Você já para pensar nisso, né? Que é isso, se você pegar um círculo e fizer a interseção com a reta, você vai ter um intervalo aberto. Vocês já viram, só um parênteses aqui, já leram aquele livro chamado Planolândia? Já viram esse livro? Por aí para vender? Já li. Já. Não, eu não. Já leu, Rodrigo? Não. Muito maneiro, né? É muito divertido. É um livro escrito no século XIX. Tá? Esse cara, o J. Abbott, é o sobrenome do escritor, esse cara aqui. Acho que é isso. Planolândia, ele tinha para vender na Amazon. Agora eu não sei, pode ser que tenha versão digital e tal. Eu tenho ele em versão física. Vou até ver se eu acho ali. Esse livro, Planolândia, ele é muito divertido. Esse cara, era meio matemático, assim. Ele escreveu um romance, uma ficção, sobre um mundo, né, um mundo plano, onde existe uma sociedade das figuras geométricas. Né? Só que, assim, pode parecer infantil, mas, na verdade, tem várias críticas sociais ali. É muito interessante, porque tem um cara lá, uma figura dessas, que eu não lembro mais o que era, mas é uma figura lá, não sei o círculo não é, porque tem uma estratificação social. Os círculos no plano são os sacerdotes. Eles comandam, porque eles são perfeitos. Né? Eles comandam a sociedade, eles dizem tudo que a sociedade deve fazer, etc. e tal. E aí, quanto menos lados tiver a figura, mais baixa nas castas sociais você vai ter, menos direitos. Então, os mais pobres são triângulo, segmento de reta, tá? E ponto. Então, assim, são os pobres coitados. E quadrado, acho que é um quadrado, né? O protagonista é um quadrado. E, assim, ele é meio humilde e tal, mas ele tem uma visão lá, um belo dia, porque uma esfera, ela entra dentro dessa planolândia, ele vê uma coisa assim, como ele só vê no plano, ele vê assim, um pontinho e um pontinho que vai crescendo, ele vê tudo de lado, né?
Então ele vê as coisas crescendo e diminuindo, porque é uma esfera que está entrando no plano. E ele, como ele só vê tudo de lado, ele vê aquele segmento aumentando e diminuindo. E aí aquela esfera fala com ele e puxa ele para fora do plano e ele vai para o mundo tridimensional. E ele fica tipo, caraca, existe um mundo muito maior do que isso aqui. E aí ele volta para o plano para falar, para pregar a visão que ele teve. E aí dá uma confusão. É muito maneiro, sabe? E assim, tem uma outra coisa, essa crítica social, porque as figuras com menos lados, por exemplo, os segmentos de reta, você não pode saber o que ele é olhando de cima, né? Então, na verdade, é uma coisa que foi definida entre eles ali, os mais poderosos definiram, é sempre assim, né? Definiram quem tem menos direito. E aí, de uma certa maneira, dá a entender que as figuras, tipo triângulo e segmentos de reta, são femininas, né? Porque no século XIX já estava surgindo um movimento feminista, esse cara era super antenado, assim, tipo, as mulheres terem menos direitos, sabe? As mulheres estarem sempre na base da estratificação social, assim, daquela época, né? Hoje ainda é uma questão. Então, assim, é muito interessante, sabe? Esse livro, olha, eu nunca esqueci, eu recomendo para todos os meus alunos de todas as universidades que eu já trabalhei. Tem alguém que... É um teorema, existe algum aluno para o qual eu indiquei Planolândia, tá? O Rodrigo pode falar mais que ele leu, faz muito tempo que eu li, tem detalhes que eu não lembro mais, tá? Mas aí, enfim, muito maneiro. Eu lembrei disso porque, na verdade, é isso, né? Agora aqui na reta é um universo mais pobre ainda. Aliás, tem isso também, eu acho que tem um momento que ele vai para a reta. E aí, meu filho, é só intervalo e ponto, né? Enfim, vamos lá. Então é isso, tá? Vamos voltar agora para a lista de exercícios, que agora vamos fazer o exercício 4, letra A, que eu falei que ia fazer, porque vocês vão entregar outros itens dessa lista, tá? Desse número 4. Então, o número 4, eu peço para você determinar. Veja bem, no número 4, você tem que determinar o interior. Veja, o interior é o conjunto dos pontos interiores, tá? O interior, você tem que identificar o fecho, que é o conjunto dos pontos de aderência, a fronteira, que é o conjunto dos pontos de fronteira, e o conjunto dos pontos de acumulação. Veja bem, eu estou sendo mamãezinha boa, gente boa, não estou pedindo para você provar o que você falar, tá? Eu estou pedindo para você identificar. Então, por exemplo, na letra A, eu vou escrever aqui, mas eu não estou pedindo para... Eu acho que você deveria tentar, mas eu não vou tirar ponto de você se você, por exemplo, eu acho que o interior é tal conjunto, e não der uma prova. Eu gostaria que você me desse alguma justificativa, mas se você não escrever a demonstração completa, como eu fiz aqui em cima, você não vou tirar ponto de vocês, tá? Mas eu quero que vocês tentem o máximo que vocês puderem. Então, na letra A, o conjunto que eu estou dando para você é um intervalo fechado, não degenerado, porque o A é menor que B, tá? Quando eu falo isso é porque eu quero dizer que não é um ponto só. Isso também é considerado um intervalo. O intervalo degenerado é um ponto só, tá? Não é isso, é um intervalo fechado, não degenerado. Muito bem. Intervalo fechado, não degenerado. O que vocês acham que é o interior disso aqui? Eu vou chamar o interior, no vídeo eu mostrei, tá? É bolinha. Coloca uma bolinha em cima. É o conjunto dos pontos interiores. O que vai ser o conjunto dos pontos interiores desse cara aqui? Eu colocaria aberto em A e aberto em B. Isso, perfeito, é isso mesmo, tá? Então vai ser o conjunto aberto em A, aberto em B, tá? Por quê? Todos os pontos... Isso é assim, dá trabalho para você escrever isso tudo, tá? Porque eu teria que mostrar que com esse cara... Aqui, na verdade, eu já mostrei, né? Eu mostrei no vídeo lá, que esse cara é aberto, todos os pontos dele são interiores. E os pontos A e B não são interiores, tá? Então, A e B não são interiores. A gente já justificou lá em cima, não vou escrever aqui em detalhes. Eles não são interiores, porque para todo epsilon, você acha um pedaço do intervalo que cai fora do conjunto, tá? Eles são extremos do intervalo. Mas esses pontos do intervalo aberto são interiores, tá? Então, esses caras aqui, deixa eu só tirar essa chave. A reunião daqui a pouco vai acabar de novo, tá? Vocês fazem aquele esquema lá. Então, A e B não são interiores, tá? Mas todo ponto do intervalo aberto é interior, porque eu provei lá naquele vídeo que ele é um aberto, tá? Então, e veja bem, o interior sempre está contido no conjunto. Eu falei isso no vídeo, é meio óbvio, né? Porque é o conjunto dos pontos interiores, e todos os pontos interiores têm que pertencer ao conjunto. Então, em particular,
o x0, o conjunto interior, tem que estar contido no x. Só sobraria, então, quem? Os pontos A e B, que já não são interiores, que a gente já viu, tá? Muito bem. Tem que provar, tem que verificar também o que é o fecho. O que é o fecho desse cara? Então, isso aqui é o conjunto dos pontos. O fecho é isso aqui, é x barra. É o conjunto dos pontos de aderência do conjunto x, tá? O que vocês acham que é o fecho? Você vai ter os pontos do conjunto, mas é sempre assim, tá? Que é o contrário. O fecho contém o conjunto. Então, no mínimo, você vai ter o x lá dentro. Porque todos os pontos do conjunto são pontos de aderência. Mas será que tem mais alguma coisa? Bom, aí poderia ter, né? Poderia ter, mas tem. Eu quero saber se tem ou não. Não todo sei. intervalo fechado é o mesmo argumento. Todo argumento é o mesmo argumento. É que você não viu o vídeo, né, Álvaro? Não, eu falei, não. o fecho é fechado, tá? O fecho, ele é um conjunto fechado. Então, o fecho do fechado é ele mesmo, tá? Então, esse cara vai ser o próprio AB, tá? Por quê? Pois o intervalo fechado é fechado. Espera aí, vamos devagar. Por que eu sei que o fecho do x é o próprio x? Em geral, o x está contido no fecho. Tá? Isso é um fato geral para qualquer conjunto. Então, em geral. Só que no caso do x ser fechado, é quando acontece a coincidência. É quando... Então, se x for fechado, então o x é igual a x barra. Ele vai conter também os seus pontos de aderência, tá? Então, mas eu sei que ele é fechado porque eu provei lá no vídeo. Se eu não provei, eu posso provar aqui, tá? Eu não lembro, agora teve coisa que eu deixei para vocês fazerem como exercício. Mas você pode ver que esse conjunto é fechado porque eu provei um teorema que eu tenho certeza que eu provei, é que existe uma forma de você verificar que um conjunto é fechado vendo se o complementar dele é aberto. Ó, então, x é fechado, isso é um teoremão que eu provo lá no vídeo, tá? Fechando, não vou provar de novo aqui não. C e somente C, tá assim, C e somente C, o complementar, que é o x complementar, é aberto. Se um conjunto é aberto, se o seu complementar, C e somente C, o seu complementar é fechado. O conjunto é fechado, C e somente C, o seu complementar é aberto, tá? Então, isso aqui eu sei. Então, qualquer intervalo fechado vai ser um fechado. Por quê? Porque se você pegar o complementar do intervalo fechado, o que vai dar isso? Ó, vou pegar esse intervalo aqui, tá? Então, o que vai ser R? Identifiquem para mim o conjunto R menos AB. O que sobra quando você tira? Agora aquelas aulinhas de matemática básica lá. Quando você tira o intervalo fechado, o que sobra? Na reta. Eu vou falar aqui, hein? Pode falar. Aberto e menos infinito. Certo. Aberto e menos infinito. E aberto em A. Aberto em A, união. Uhum. Aberto em B, fechado em mais infinito. Fechado? Não, Você aberto. Fecha? Não, bom. Fechado. Não. Bom. Infinito não fecha. Tá bom. Então, muito bem, ó. Claramente esse conjunto é aberto. Por quê? Cada intervalo desse aqui é aberto, né? Claramente. E eu tenho a união de dois abertos. A união finita de abertos é aberto. A gente viu lá eu pedi para vocês olharem a demonstração que está no livro do Marco Cabral, tá? Então, a união finita de abertos, então, são abertos. E esse conjunto que é o complementar, o AB complementar, é a união de dois abertos. Por isso, esse conjunto é aberto. Demonstrou. Então, provei que o AB é fechado, o AB intervalo fechado é fechado. Todo conjunto fechado, se ele é igual ao seu fecho, todo conjunto, se ele for fechado, ele é igual ao seu fecho, tá? Então, acabou. Beleza? Então, esse cara, o fecho dele é ele mesmo, tá? Então, do exercício A, ele é o fecho de si mesmo, beleza? Outra coisa que eu pedi para mostrar, para identificar, é o conjunto dos pontos de fronteira.
Olha como eu estou sendo boazinha. Não estou pedindo os pontos de aderência. Na verdade, estou sendo pior, que eu estou pedindo os pontos de acumulação, né? Mas os pontos de aderência, bom, nem todos eles são de acumulação, né? Os que eu já de acumulação são de aderência. Então, vamos lá. Então, assim, agora eu pedi também os pontos de fronteira. Quem são os pontos de fronteira desse intervalo fechado? Eu já falei ali em cima, são os pontos A e B. Eu falei a fronteira, quer dizer, eu quero o conjunto dos pontos de fronteira. São só 2, nesse caso, tá? A e B. Beleza? É isso. É só para identificar. É bom justificar o máximo que você puder, mas se você não puder, aqui eu teria que justificar por que não tem nada mais. Bom, as coisas que estão no interior são interior, não são de fronteira. Mas se você pegar outros pontos fora do conjunto, se eu pegar a justificativa disso, né? Aqui está o AB. Se eu pegar um C maior do que B ou menor do que A, vai ter uma distância. Perdão. Vai ter uma distância entre C e B, por exemplo, uma distância de tamanho epsilon. E aí eu posso dizer que C menos epsilon, perdão, C menos epsilon, intervalo C menos epsilon, caramba, C menos epsilon, C mais epsilon, está contido no complementar, tá? Se ele está contido no complementar, ele é interior do complementar, ele é exterior, ele não é ponto de fronteira, tá? Então, se ele é interior do complementar, você pode já ter isso como certo. Se ele é interior do complementar, não é ponto de fronteira. Complementar exterior ao conjunto. Tá? Então, o F eu estou chamando de ponto de fronteira. O conjunto dos pontos de fronteira, tá? Então, é por isso que só tem o A e o B. Beleza? Eu peguei um ponto arbitrário além. Sem perda de generalidade, eu peguei maior que B, mas podia ter pegado menor que A, seria o mesmo raciocínio, tá? Então, você usaria o mesmo raciocínio. Eu acho um epsilon, que é a distância entre C e B, ou C e A, de maneira que esse intervalo, você pode pegar um epsilon menor, tá? Um epsilon 0 aqui, menor, que está contido no complementar do A, tá? Se você chamar esse cara de A. Então, epsilon 0 é um cara menor do que essa distância, tá? Só para poder garantir que tá bonitinho. Muito bem. Então, os pontos de fronteira são só esses 2. Muito bem. O que mais que eu pedi? Eu pedi também os pontos de acumulação. Cadê? Acumulação do conjunto AB. Agora eu quero ver. Quem são os pontos de acumulação de AB? Na verdade, não é X, né? Não é A, é X. Estou chamando de A, mas é X. É Xão. Tá? Então, quem são os pontos de acumulação? No livro do Elon, ele chama os pontos de acumulação de X'. Tá? Então, é o conjunto todos os elementos, né? Seria do conjunto. Vai ser o próprio X. O próprio X, né? Vai ser o próprio X, que é o AB. Veja, de novo. Aqui... É isso que no livro do Elon eu não entendi. Então, veja bem. Mas tudo bem. Os pontos de acumulação, é aí que eles se diferenciam dos pontos de aderência. O fecho, que contém todos os pontos de aderência, ele contém o X. O conjunto dos pontos de acumulação não precisava conter o X, tá? Às vezes você pode ter pontos de acumulação, você vai ver aqui, por exemplo, no exercício da letra E, não, letra E não, que você vai entregar. Não, tem um exemplo que eu dou lá na... Eu vou justificar já, tá? O exemplo que eu dou no vídeo, que é isso aqui, o conjunto dos pontos da forma 1 sobre N. Eu vou chamar esse cara de Y. Tá? Esses caras, então, o fecho desse cara aqui, é ele unido com o 0, que é um ponto de aderência, porque ele é limite dessa sequência, 1 sobre N, tá? E ele é limite de todas as subsequências de 1 sobre N, então não tem como, só tem esse cara, tá? Além disso, aí tá no total, o fecho, os pontos de aderência são todas essas coisas aqui. O que seria o conjunto de pontos de acumulação de Y? O conjunto... Aqui no Y, voltando, lembra? O Y é o conjunto dos pontos da forma 1 sobre N. O fecho dele é o Y unido com o 0, que é um ponto de aderência que não estava no conjunto. Tá? É o único ponto de aderência que não pertence ao conjunto, porque ele é o limite dessa sequência 1 sobre N. Lembrem lá de sequências. Tá? E se a sequência converge, lembra que todas as subsequências dela também convergem para o mesmo lugar. Então, esse cara é o único ponto de aderência que não estava no conjunto. Então, os pontos de aderência são o Y unido com o 0. Agora, o conjunto Y unido com o 0. O que
que seria um ponto de acumulação? O ponto de acumulação desse conjunto Y então, um ponto de acumulação é um ponto tal que você acha uma sequência do conjunto convergindo para ele, que não é ele. Tem que ser pontos diferentes dele. Quem seriam os pontos de acumulação desse conjunto aí? Y. Esquece o exercício da lista por enquanto. Só esse exemplo aqui. Eu vou desenhar na reta para facilitar, tá? Aqui está 1 sobre n. É 1, depois meio, depois 1 sobre 3, aí 1 sobre 4, por aí vai se aproximando, aí chega aqui o zero, não está no conjunto. Esses caras que eu coloquei aqui, vou colocar uma cor vermelha. Ó. Esses caras são os pontos do conjunto. Lembre-se que no intervalo, no espaço entre eles, os caras não pertencem ao conjunto. São só esses pontos, tá? O zero é ponto de acumulação? O cara tem que ser limite de uma sequência vinda do conjunto, mas sem ser igual a nenhum ponto do conjunto. Mas ele pertence ao conjunto, né? O zero não pertence ao conjunto. Não pertence. Não, então ele pode ser. Ele pode ser. Tá? Então, zero é um ponto de acumulação. Muito bem. Zero é um ponto de acumulação. Ele é limite da sequência 1 sobre n. 1 sobre n. Beleza. Agora, tem outro ponto de acumulação? Porque pontos de aderência, todos esses caras são pontos de aderência, 1 sobre n. Porque eles pertencem ao conjunto. Agora, ponto de acumulação não tem que pertencer ao conjunto. E o fato do cara pertencer ao conjunto, outra coisa. Não quer dizer que seja ponto de acumulação. Tá? Esses caras aí, eles são pontos de acumulação? Algum deles é? Por exemplo, o meio. Para ele ser ponto de acumulação, deveria existir uma sequência de pontos diferentes dele, pontos do conjunto convergindo para ele. Tá? Então, ele teria que ser limite de uma sequência de pontos do conjunto diferentes dele. Se você tirar o meio daí, tem alguma coisa convergindo aqui desse conjunto aqui? Convergindo para meio? Por exemplo. Eu acho que tem, professora. Tem? Se você tirar o meio, você vai achar algum outro cara da forma 1 sobre n pertinho dele? Porque todos os pontos do conjunto são da forma 1 sobre n. Todos eles têm esse formato, desse conjunto Y. Não estou falando da reta. Ele pertence a n. Não tem não. Ele pertence a n. O n pertence a n. Então, se você tirar o 1 sobre n, vai ficar um buraco ali. Tá? Vai ficar um buraco aqui, ó, que é o meio. Tá? Se você tirar esse cara. O próximo vizinho dele é o 1, que está aqui, está longe. E o outro vizinho dele é da forma 1 sobre 3, está longe também. Por que eu falo longe? Porque lembra no limite de sequência, para todo ε, existe um n0, tal que para n maior que n0, os caras estão dentro daquela vizinhança de raio ε. O que eu quero dizer é que você acha um ε de maneira que esse intervalo não tem mais ninguém, só tem ele sozinho. Por isso que ele é um ponto isolado. Tá? Um ponto é isolado se existe ε, é o contrário de ser ponto de acumulação. Tá? Um ponto é isolado, ponto X é isolado se existe ε maior que zero, tal que você vai encontrar sempre... Aliás, não, existe mesmo, tá certo. Tal que só tem o cara lá. Tá? Então, tal que no intervalo x menos ε, x mais ε, a interseção disso com o conjunto em questão que você está ali trabalhando, no caso aqui eu estou chamando de xão, né? Vou chamar de xão. O conjunto xão ou A, o que for, a interseção com esse cara, a interseção é tirando o ponto x, tá? Porque o x pode pertencer. Você tira o x, deixa só o xão sem o x. A interseção disso com esse cara é vazia. O que eu quero dizer é que o x nem precisa pertencer ao xão. Ele pode pertencer ou não. Mas por isso que eu tenho que tirar. Porque se ele pertencer, eu tenho que tirar esse, porque eu quero dizer que só tem ele lá. Veja que eu tirei o meio, ficou um vazio lá.
vazio de conjuntos de pontos do Y. Não tem mais ninguém, ele é o único cara do Y que está lá, naquele intervalo, tá? Ele é isolado. Veja bem, o próprio nome ponto de acumulação já diz, as coisas se acumulam pertinho dele, tá? Tão perto quanto você queira, tem pontos do conjunto. O pessoal tá tudo apaixonado por ele, vai tudo atrás dele, tá? Tem que pensar assim. Então, esse cara é isolado, ó, ele é sozinho, é o cara que não consegue nenhum match no Tinder, tá? É o cara que tá sozinho lá. Ninguém quer ele, tá? Então ele fica lá sozinho. Esse cara pode pertencer ou não ao conjunto, tá bom? Então veja bem, ó, o conjunto dos pontos de acumulação desse conjunto esquisitinho, Y, é só o zero. Então, esse cara, o zero, não pertence ao conjunto, tá? O conjunto dos pontos de acumulação não necessariamente tem que conter o conjunto original. Ele pode não ter nada em comum com o conjunto, tá? Ele é um ponto de acumulação. No caso, eu tenho um cara. Poderia ser vazio, poderia ser o conjunto todo, tá? Então, vamos voltar para o nosso exercício? O nosso exercício, eu queria saber quem é o conjunto dos pontos de acumulação desse cara aqui, tá? O intervalo fechado. Eu afirmo que é o próprio conjunto, tá? Vamos repetir aqui, ó. O x é o intervalo fechado AB. E eu estou dizendo que o próprio conjunto, o conjunto dos pontos de acumulação, é ele mesmo. Por que isso? Vamos lá, ó. Diferente do que aconteceu no Y. Na verdade, é um resultado também importante. É porque o conjunto X é fechado. Quando o conjunto for fechado, ele também vai pertencer, vai ter todos os pontos de acumulação, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu não vou provar isso agora, não, tá? Lá no material tem a prova. Mas, assim, não vou usar esse teorema, não. Vamos aplicar isso para esse cara aqui. Então, é o seguinte. Se você pegar um ponto interior, qualquer ponto interior dele, porque esse conjunto aqui, AB, o intervalo AB, ele só tem dois tipos de ponto. Ou o cara de fronteira, ou o cara interior, tá? Se o cara for interior, você pode, se ele é interior, ele tem um intervalinho lá, em torno dele, de pontos do conjunto, tá tudo ali dentro do conjunto, tá? Todos os caras desse intervalinho aberto, eles pertencem ao conjunto. Então, você pode pegar uma sequenciazinha convergindo para esse cara aqui. Na verdade, isso é verdade para todo ponto interior, tá? Você pode mostrar que todo ponto interior, eu até falei lá em cima, todo ponto interior é de acumulação. O cara, ele pode pertencer ao conjunto sem ser de acumulação, como não aconteceu aqui no caso dos 1 sobre N. Mas esses caras não são interiores. Nenhum deles era um ponto interior, tá? Quando ele é interior, você acha... Por que todo ponto de acumulação interior é de acumulação? Veja bem, se ele é interior, então existe epsilon maior que zero, tal que esse intervalo, eu estou chamando de ponto interior, é um D, tá? D menos epsilon, D mais epsilon, esse cara está contido no conjunto X aqui, em questão, tá? Bom, o que acontece? Eu posso dizer o seguinte, que existe uma sequência tá? em X da forma, eu vou chamar de Xn, são os pontos da forma D mais 1 sobre N, por exemplo, que ele é interior, tá? Podia ser D menos 1 sobre N. Para N grande o suficiente, como o N tende a zero, essa sequência converge para D, tá? Então, Xn converge para D, pois 1 sobre N converge para zero. Se ele converge para D, lembra de sequência? Definição de convergência. Para todo epsilon, existe N grande o suficiente, tal que para todos os N's, os Xn's vão cair lá dentro do intervalo. Então, eles vão cair todos dentro desse intervalo aqui, tá? Então, nenhum deles é o D, tá? Então, note que todos os Xn são diferentes de D, tá? E eu sei que, por definição de convergência, para N grande o suficiente,
eu escrevi assim porque eu não quero escrever toda a definição, né? Para todo epsilon existe n0, tal, que para todo n, o módulo xn menos o cara que é o d é menor que epsilon. Essa é a definição de convergência, tá? É a mesma coisa que fala que para n grande o suficiente, eu vou ter os xn's pertencentes a esse intervalo. Né? Então, eu vou ter que o D é ponto de acumulação, tá? Todo ponto interior de acumulação. Você pode usar esse resultado aqui. Isso é demonstração, tá bom? Todo ponto interior de um conjunto é de acumulação. Então, se eu pegar o interior desse conjunto, é um intervalo aberto. Todos eles são pontos de acumulação. Faltaram só os dois extremos, que são de fronteira. Nesse caso, você pode usar o mesmo argumento, só que agora eu vou ter que usar só de um lado, né? Se eu pegar o B, eu vou ter que achar uma sequência, que no caso aqui seria, por exemplo, B menos 1 sobre N. Esse B menos 1 sobre N converge para D, tá? É o mesmo argumento, só que aqui eu tinha um intervalo em torno do D. Mas agora não, só vou ter de um lado, tá? Então, se você note que o mesmo argumento vale para A e B. Basta você tomar a sequência certa. Então, eu vou tomar, por exemplo, uma sequência AN, que vai ser da forma A mais 1 sobre N. Essa sequência converge para A. O 1 sobre N diminui. Isso o AN tende a A, tá? E o BN, eu acho uma sequência. Então, todos eles são diferentes de A, tá? Esses caras aqui são diferentes de A. E esses BNs aqui são diferentes de B. Eu vou tomar BN da forma B menos 1 sobre N. Tá? Isso também converge para B. E esses caras são diferentes de B. Pronto. Então, eles também são pontos de acumulação, tá? Se você achou uma sequência de pontos do conjunto convergindo para ele e eles são diferentes do cara, é ponto de acumulação, tá bom? Então, aí você diz assim, qual é a utilidade desses pontos de acumulação? É tudo que você viu em cálculo. Quando você falava de limite de sequência, limite de função, lembra que você estava calculando lá em cálculo 1? Qual é o limite da função, sei lá, deixa eu ver aqui, uma função que tinha 1 sobre x não vale porque o zero... Vou pegar aqui uma outra, sei lá. Eu tenho uma função assim definida, por exemplo, intervalo... uma função definida assim, eu tenho um intervalo aberto de 0 a mais infinito lá, e aí a função era alguma coisa assim, uma função comum, assim. F de x igual a x. Mas só que definida no intervalo aberto em 0 para mais infinito. Aí você podia calcular o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita. E isso é 0. Por que você podia calcular o limite se o 0 não pertence ao conjunto? Você podia calcular porque o 0 é ponto de acumulação do conjunto domínio. Porque ele está encostadinho do domínio. É isso que significa ser ponto de acumulação. O cara pode não pertencer ao conjunto, mas ele está coladinho lá. Tem gente se agrupando em torno dele. Entendeu? Porque se ele fosse isolado, se, por exemplo, função ln de x, você vai ver isso em análise com mais calma, tá? Né, professora? Ele é fronteira e ele é ponto de acumulação, porque ele poderia ser fronteira sem ser ponto de acumulação. Lembra do C lá em cima? No primeiro exemplo que eu dei na aula? Então, ele é ponto... É mais importante ele ser ponto de acumulação do que ser de fronteira, tá? Tá. Então, por exemplo, ln de x, qual o domínio natural dessa função? O domínio dessa função, naturalmente, é o conjunto intervalo aberto 0 até mais infinito. É isso aí. Você pode se preocupar em calcular e perguntar qual é o limite dessa função. Existe o limite quando ln de ln de x, quando x tende a 0 pela direita? Tudo bem, não existe. Mas você pode se perguntar. Né? Não existe. Então, isso aqui não existe. Não tem esse limite. Isso aqui é menos infinito. Ou seja, o limite não existe. Mas, você já viu alguém perguntar isso aqui? Você já viu alguém perguntar isso? Em alguma lista de cálculo, você viu algum professor perguntando isso aqui? Não viu. Por que não viu? Porque não faria sentido perguntar. Porque a professora sabia que menos 1 é um ponto isolado. Ele está longe do domínio, ele não é ponto de acumulação. Não tem como você querer perguntar qual é o limite de uma coisa que não está muito longe. Você não tem como, tá? Quando vocês vão ver isso aqui melhor em análise, tá? Porque aí eu vou ter que definir o que é limite de função de maneira bem definida. Mas, assim,
para você definir o limite de uma função, você precisa ter que esse cara é ponto de acumulação. E ele não é. -1 não é ponto de acumulação, tá? -1 não é ponto de acumulação desse intervalo aqui, 0 mais infinito. Ele está longe, tá? Então, é para isso que servem os pontos de acumulação. Em particular, tem várias utilidades, mas uma das coisas mais úteis, vocês já viram ponto de acumulação sem saber o que era, tá? Quando você estava estudando em cálculo, cálculo 1, cálculo 2, tá? Muito bem. Então, ó, terminamos o exercício 4, letra A. Os outros, na verdade, a aula inteira foi sobre isso, né? Foi assim, destrinchar esses conceitos. Ó, veja, os outros exercícios são parecidos. Então, aqui, claro que eu justifiquei os detalhes, mas eu não estou exigindo que você justifique, tá? Eu estou pedindo que você identifique. Então, se você, por exemplo, se você falasse assim, se fosse isso aqui para entregar, e você me dissesse que o conjunto de pontos de acumulação é o intervalo fechado, e porque aí você poderia dar uma justificativa que você acha razoável, eu vou considerar. Eu vou considerar mais importante saber que você soube identificar o que era o conjunto dos pontos de acumulação, mais do que justificar, tá? Se fosse no curso presencial, na prova, cairia, eu pediria para você justificar, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Porque não tem muito tempo para vocês amadurecerem todos esses conceitos, tá? Então, eu só quero que você bata o olho e identifique, beleza? Aqui, a 4 é toda assim, tá? A outro que eu tinha, por exemplo, letra C. Letra C, eu vou só comentar aqui, porque a letra C é interessante. 4C, que também não é para entregar, que é o conjunto dos números inteiros. Tá? Conjunto dos números inteiros. Então, eu pedi para vocês fazerem na tarefa. Deixa eu só confirmar aqui, tá lá em cima. Caraca, tá muito. Nossa, tá enorme isso aqui. A gente falou muita coisa, né? Hoje. Então, ó, letra C não tá aqui na lista para vocês entregarem. Então, eu posso fazer. Eu só vou comentar rapidinho, não vou justificar os detalhes, não, tá? Vamos lá. O que seria o interior disso aqui? O conjunto é isso aqui. São os pontinhos soltos, ó. 0, 1, -1, -2, 2, e por aí vai. É só o conjunto dos números inteiros inserido na reta, mas o conjunto é esse aqui. Eu quero saber o que seria o interior dos números inteiros. Tem interior? Tem algum ponto tal que existe algum intervalo em torno desses caras aqui que esteja contido no conjunto? Se isso fosse possível para algum intervalo, quer dizer que esses caras aqui seriam inteiros. Tem como? Eu quero saber se isso só vai acontecer nos reais, não? Então isso só vai poder acontecer nos reais. Os inteiros, se você pegar os inteiros naturais, os inteiros, todos eles formam, nenhum deles é ponto interior, tá? Então o conjunto interior dele é vazio. Tá? Por causa disso aqui, você tem que existir um intervalo, e o intervalo está contido no cara. Tá? Isso não vai acontecer. Só uma curiosidade. Se fossem os racionais, isso melhoraria alguma coisa? Porque os racionais formam uma poeirinha. Não, por quê? Porque perto de qualquer racional tem um irracional. A gente vai ver na semana que vem os conjuntos densos. Eu não falei muito disso ainda, porque a gente ainda vai ver o conteúdo. Se eu pegar um racional, existe um irracional, vou chamar de irracional de I, não, porque pode confundir com o número imaginário. Vou chamar de, sei lá, S. Tá? Tem um irracional pertinho dele. Então, para toda vizinhança que você pegar, o intervalo não vai estar totalmente contido nos racionais, vai ter coisas que não são racionais perto deles. Tá? Então, nenhum número... Olha que interessante. Os racionais, apesar de ser aquela poeirinha, né, que eles estão em todos os lugares, mas eles são todos pontos não interiores. Nenhum deles é ponto interior. Muito interessante, né? Então, ó, o interior desse cara é vazio, o interior dos racionais também é vazio. Tá? Se você pegar os irracionais também, o interior é vazio, porque vai ser a mesma ideia. Ó, o interior é vazio, o interior dos racionais é vazio, mas quando você junta tudo, o interior vai dar tudo. Olha que interessante. Maneiro, né? Eu acho isso muito maneiro. Ó, qual é o interior da reta? É ela mesma. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Todo mundo é interior. Você pega qualquer intervalo, vai caber dentro da reta. Ele é o espaço topológico, que eu falei lá no vídeo. O espaço topológico é um palco do teatro. Tudo acontece ali, tá? Muito bem. Os naturais é a mesma coisa, tá?
Aí eu tenho lá, então, o interior vazio. O que seria o fecho? Ih, rapaz, espera aí. O conjunto dos números inteiros é fechado? Ele contém seus pontos de aderência? É isso que você tem que se perguntar quando você vai procurar o fecho, tá? O que são os pontos de aderência? São os caras que são limites de sequência, mas você pode contar os próprios caras do conjunto. Então, o fecho contém o conjunto, então ele só vai ser vazio se o conjunto for vazio. Como ele não é vazio, ele vai ter no mínimo os inteiros lá dentro. Tá? Ele tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa que não seja inteiro, que tenha uma sequência de inteiros convergindo para eles? Veja bem, qualquer sequência de números inteiros ou de números naturais tem que ser constante para ser convergente, vocês concordam? Você não tem como, porque os caras têm um espaçamento entre eles, de 1 em 1. Para você ter uma sequência convergente, eles teriam que se aproximar uns dos outros. Lembra daquela propriedade da sequência de Cauchy? Eles têm que se aproximar, eles têm que ficar um pertinho dos outros para poder ser... Não tem como, o espaçamento entre eles é igual. Então, não tem uma sequência, não tem outro cara que não seja inteiro com uma sequência de inteiros convergindo para ele. Toda sequência convergente é constante, tá? Se você tiver uma sequência de números inteiros convergente, isso é um teorema, tá? E Zn são números inteiros para todo n. Isso significa que o Zn tem que ser constante. Constante inteira. Tá? É o único jeito de uma sequência de números inteiros. Veja, não são os n's, não. É os caras da sequência. Tá? Para eles serem uma sequência convergente, o único jeito é a sequência ser constante. Porque para eles convergirem, eles têm que se acumular. Olha a palavra acumulação. Eles têm que ficar um pertinho uns dos outros. Tá? Deixa eu só... Tá bom. O meu celular aqui, deixa eu ver. Beleza, né? Tá com 15% de bateria. Só para eu ficar ligado aqui, para não interromper. Se eu sumir, é porque minha bateria acabou. Deixa eu desligar, tirar da tomada. É que tem uma tomada que está contando tudo. A tomada serve para o computador, para o ventilador. Não vou desligar o ventilador. Não vou desligar. Eu desligo o computador, mas não vou desligar o ventilador. Tá muito calor. Muito bem. Acho que agora voltou. Então é isso, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O fecho é ele mesmo, tá? O fecho esse cara é fechado. Olha que interessante. O conjunto dos números inteiros é fechado. Ele contém todos os seus pontos de aderência, tá? Então, os próprios números inteiros já são os limites possíveis. Não tem como ter outro limite possível. Foi isso que eu falei aqui. Se você tiver outro cara que seja limite de alguma sequência, tem que ser um número inteiro, porque essa sequência tem que ser constante, tá? Então, o Z é fechado. Portanto, ele é igual ao seu fecho. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu pedi, fronteira, pontos de fronteira. São os próprios inteiros, porque toda a vizinhança vai conter um inteiro e coisas de fora dos inteiros, tá? Então, os pontos de fronteira dos inteiros eu vou chamar de F de Z, tá? Pontos de fronteira, eles próprios, eles são fronteira de si mesmos. É o próprio Z, né? Oi? É o próprio Z, tá? É o próprio Z. Muito bem. E, finalmente, quem são os pontos de acumulação? Agora eu quero ver, hein? Agora que eu quero ver. Pontos de acumulação. Veja bem, pontos de aderência, você tem os próprios inteiros sendo seus pontos de aderência. Eu acabei de falar que se você tiver outro cara, não vai ter. Se tiver outro cara que foi limite de sequência, tem que ser inteiro. E não é, eu não posso considerar nenhum inteiro, tá? Porque os pontos de acumulação, nesse caso, não podem ser inteiros. Não pode ser. Não pode ser inteiro. Porque, assim, na verdade, quer dizer... por que não pode ser inteiro? Porque se você pegar um inteiro, ele já é ponto de aderência, né? Então ele vai ter que ser sequência, limite de uma sequência vinda do conjunto que não é ele, mas na vizinhança dele só tem ele. Então acabou, tá? Vai ser vazio. Olha que interessante. Conjunto de pontos de acumulação é vazio, tá? Então vocês vão fazer isso o exercício todo. O ponto de aderência, acumulação é vazio, mas é vazio. Ponto de aderência, é ele próprio. O ponto de aderência é ele próprio. Tá? Eu estou confundindo esses dois conceitos, aderência e acumulação. Aderência, você tem no mínimo os pontos do conjunto sempre são pontos de aderência. Ponto de acumulação não. Por quê? Podem pertencer ou não. Então, você poderia ter um inteiro sendo um ponto de acumulação, mas não vai acontecer porque se você tiver um inteiro sendo ponto de acumulação, ele teria que ser limite de uma sequência de inteiros.
Então, só que a sequência de inteiros para convergir tem que ser constante. Então, teria que ser ele próprio. Mas o ponto de acumulação não pode ser... você tem que achar uma sequência de pontos diferentes dele. Tá? Os pontos têm que ser diferentes. Essa sequência tem que ser caras diferentes dele. Não pode ser ele mesmo. O ponto de aderência ele é independente. Ah, não, eu me basto. O ponto de acumulação, não. Você tem que pegar uns caras diferentes dele. Tá? Então, a aderência pode ser, por exemplo, o 4, mas ele não pode ser o 4, não pode ser o ponto de acumulação, porque nada vai tender a 4. Exatamente. Na verdade, só ele mesmo. A sequência constante igual a 4, tá? Perfeito. Só que não pode, porque não pode ser por definição. De ponto de acumulação. Exatamente. Tá? Isso aí. Muito bem. Então, assim, você tem que pensar que o ponto de acumulação é uma coisa mais forte, é mais exigente, tem mais exigências, tá? Ele é parecido, as duas definições são parecidas, mas o ponto de acumulação exige mais, tá? Então, muito bem. Então, você vê que né, são coisas bem diferentes. Você vê, um é vazio, o outro é tudo, o conjunto todo. Então, muito bem. É isso, tá? Eu vou pular, vou deixar o exercício 4 que já está acabando. Então, vou só comentar os outros exercícios que vocês têm que entregar. Lá na lista, lá no vídeo que eu passei e no material, a gente prova que... prova não, eu enunciei, tá? Que é uma coisa que você vê lá no livro do Marco Cabral, do Elon e tal, que a união finita de fechados é um fechado, tá? Aí, então, é assim, um conjunto é aberto, tem as propriedades lá. A aberto. Coisas que você sabe sobre abertos. O vazio e o conjunto todo são abertos, tá? São abertos. A união arbitrária de abertos é aberto. Se você pegar uma família de abertos, a família arbitrária quer dizer que esses índices, a lambda, aqui é lambda, tá? A lambda, esses lambdas podem ser quaisquer, tá? Então, esses caras são abertos. Deixa eu tirar isso aqui. Se você pegar quaisquer abertos, inclusive, por que eu chamo de lambda e não de N? Porque não necessariamente eles são uma família numerável, tá? Pode ser que você tenha os índices lambda pertencentes aos reais. Então, eles são abertos. Quando você faz a união de todos eles, isso é aberto. Tá? E esses alambres são subconjuntos. E então, a terceira coisa é que a interseção finita de abertos é aberta. Tá? Então, se você pegar aqui K indo de 1 a N, então a interseção desses caras são abertos, então é aberto se você tem todos os AKs são abertos. Tá? Então, interseção finita de abertos, união arbitrária de abertos. E aí, nos fechados, acontece o oposto. Basta você considerar as leis de De Morgan. Lembra das leis de De Morgan de Fundamentos 3? Quando você faz assim, ó, A interseção com B, o complementar disso vai ser o quê? Vai ser lei de De Morgan. Complementar de A, união com complementar de B. União complementar de B. E a outra é complementar da união, é a interseção dos complementares. Tá? Então, quando você considera, lembra do teorema que eu falei? O conjunto é fechado, se somente se seu complementar é aberto. Então, tudo que eu falei aqui, se você tomar o complementar da união, vai virar interseção. E por aí vai. Então, nos fechados vale outra coisa. Nos fechados, o vazio e o R ainda são fechados. Tá? Isso é verdade, porque um é complementar do outro. Fechados. Então, isso aqui são fechados. Se você pegar aqui, ó, a união arbitrária de abertos é aberta. Aqui a interseção arbitrária de fechados é fechado. Aqui é a união arbitrária. Você pode pegar quantos fechados você quiser. Quantidade infinita, não enumerável. Vai dar fechado. Né, interseção. A união finita é que é fechada. Só finita. Você não pode garantir. Então, finita é fechado, tá? Finita. Tá. União finita. Aí eu estou pedindo no exercício, no número 5, para você dar o exemplo de uma família de fechados cuja união não é fechado. Obviamente, você não vai pegar uma união finita. Eu quero que vocês inventem uma família de fechados, todos eles são fechados, mas quando você junta tudo, não vai dar fechado, tá? Pode ser aberto. Veja bem, não tem, se você fizer um negócio que der a reta, vai dar errado, porque a reta é fechada, tá? Não tem que ser uma união que não é fechada.
Então, eu quero uma coisa que pode ser um aberto que não é fechado, ou um conjunto que não é nenhuma das duas coisas, tá? Eu quero que vocês pensem, se virem aí, deem do jeito de vocês. Cada um vai dar um exemplo diferente. Eu vou ler com carinho cada exemplo que vocês acharem.